Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o sábado. O sábado segundo a visão de Jesus. O sábado segundo o texto bíblico. Esse estudo ele trata sobre a lei do sábado. Ative as notificações, se inscreva no canal e vamos junto crescer no conhecimento e na graça. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós encontramos aí o mandamento do sábado. Começa, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E os textos seguintes diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, tudo que nele há, e no sétimo dia descansou o Senhor e abençoou e santificou o dia de sábado. Esse texto ele também aparece lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus, havendo acabado o dia sétimo de toda a obra que fizera, a Bíblia diz que Deus abençoou o dia de sábado, santificou e descansou de toda a sua obra. Analise esses dois textos de Êxodo, capítulo 20, e também Gênesis, capítulo 2. Nós temos aí uma visão geral do texto da Bíblia, onde diz que Deus instituiu o sábado lá para Adão, no Éden. E quando ele diz do sábado, falando do sétimo dia, ele oferece um descanso, porque Deus descansou, mas a Bíblia diz em Isaías 40, 28, que Deus nem se cansa e nem se fadiga. Então, o descansar aí está no dar o exemplo, podemos entender assim. Ele abençoou esse sétimo dia, que é o sábado, e o santificou. A implicação no meio cristão não é contra a lei de Deus, é contra o sábado. Só que Tiago 2:10 diz que todos que observam a lei e tropeçam em um só ponto tornam-se culpados por todos. Então, biblicamente, ao você não guardar um preceito, o sábado, você está quebrando toda a lei. Percebe que o sábado ele foi instituído no Éden. E é interessante que essa frase sobre o sábado, que foi instituído no Éden, é considerado por Jesus no Novo Testamento. Ele faz alusão lá em Gênesis 2, em Marcos 2:27. Ele diz o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então Deus instituiu o sábado para servir ao homem de descanso. Por isso que é um dia abençoado, porque Deus fez para ser uma bênção. De sorte que Jesus, o Filho do Homem, é também o Senhor do sábado. Ou seja, quem instituiu o sábado? O próprio Jesus. Aonde? Lá no Éden. Mas era só para os judeus. É interessante que o sábado, de acordo com Isaías 56, do 1 ao 6, também era observado pelos estrangeiros, pelos eunucos, e as bênçãos também se estendiam a eles. Agora preste atenção nessa observação aqui. Responda. Por que dizem que o sábado é coisa de adventista, de judeu, da lei de Moisés? Se lá no Éden, quando ele foi instituído por Deus, não existia nem adventista, nem judeu, nem muito menos Moisés. Percebe que o sábado ele foi instituído por Deus. O sábado é aquele dia que Deus separou para o encontro com ele. Adão e Eva entenderam isso. E o sábado, mesmo pós o pecado, ele ainda persiste. Mesmo pós o pecado, o sábado não foi, de fato nenhum, mudado. Jesus, ele deu ênfase quando ele fala a questão do sábado. O sábado foi observado no Novo Testamento? Sim. O próprio Jesus, que é o exemplo de obediência, a Bíblia diz em Lucas 4, 16, 17, que era costume de Jesus ir à sinagoga no sábado. Não é? Então, nós também temos outros textos que falam que não só Jesus, mas também os próprios apóstolos. Mas antes de falar do apóstolo, vamos falar a respeito da morte de Jesus, que foi numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mesmo após a morte dele, as pessoas ainda guardavam o sábado. A Bíblia diz em Lucas 4, Lucas 23, 56, que as mulheres, quando viram da Galileia e quando foram até o túmulo onde Jesus foi depositado, a Bíblia diz que elas se retiraram para preparar aromas no sábado e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Percebe? Então,
o próprio Paulo, a Bíblia diz em Atos 17:2, que era um costume dele ir para a sinagoga e razoar a respeito de Cristo aos sábados. Ah, mas é porque Paulo era judeu. Analisando um texto, no sábado, quando não havia sinagoga, Paulo procurava um lugar de oração. Percebe? Não era só o fato de ter uma sinagoga e só o fato dele ser judeu. Ele também guardava o sábado quando não tinha sinagoga e pelo fato de o sábado ser o sábado. Atos 16:13. Percebe? Então, a Bíblia diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurar por 3 sábados, arrasou com ele acerca das Escrituras. E todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como grego. Percebe? Tanto judeus como grego. Meus amigos, o sábado é tão sagrado que Jesus, no seu sermão apocalíptico, capítulo 24, versículo 15 e 20, falando da destruição de Jerusalém, ou seja, no ano 31, provavelmente foi o período onde ele deu essas palavras, 39 anos depois, houve a queda de Jerusalém, e ele disse que os cristãos deveriam orar para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Mateus 24, versículo 20. Percebe? Então, quem guardou o sábado? Adão e Eva, o próprio Deus descansou, o povo de Deus, os estrangeiros em Israel, como foi dito, os profetas, Jesus, Maria, os apóstolos e os salvos no céu. É bom lembrar que o sábado ele teve início no Éden, mas não terá fim. Por isso que o sábado ele é imortal. Ele teve início no Éden, mas não terá fim. Perfeito? Aí nós temos todos os textos da Bíblia que fala que o sábado é sagrado só no Novo Testamento. Se você não se convenceu ainda disto. Amigos, Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Muita gente diz, Jesus curou no sábado, Jesus, os discípulos de Jesus se alimentaram no sábado. Isso é pecado? Isso foi um pecado? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, do 2 ao 5. A palavra do Senhor diz que mais Jesus lhe respondeu. Antes de você ler Marcos, eu quero dar esse texto aqui só para dar ênfase à nossa pergunta, tá? A nossa pergunta foi, Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Vá para a Bíblia, Marcos 3, versículo 2 ao 5. Mas antes, olha o que diz esse texto aqui. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E aí, Jesus transgrediu ou não o sábado? Ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Vamos lá para Marcos, depois a gente volta para esse texto. Marcos fala de um milagre. Jesus, ele foi para a sinagoga e ele viu um homem que tinha a mão ressequida. E os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria ou não aquele homem no sábado. E a Bíblia diz que Jesus chamou aquele homem e disse, e olhou para os fariseus e perguntou, é lícito se fazer bem ou mal os sábados? É lícito no sábado tirar uma vida ou matá-la? Porque no versículo 6 de Marcos 3, eles intentaram contra a vida de Jesus. Enquanto Jesus estava mostrando o sentido do sábado, querendo curar aquele homem, eles queriam matar Jesus no sábado. Olha a incoerência. E a Bíblia diz que Jesus mandou aquele homem estender a mão, e quando ele estendeu a mão, a sua mão foi restaurada. Percebe? Essa mesma história, Mateus ele relata de uma forma assim, um pouco diferente. Os fariseus, quando chegaram até Jesus, né, eles disseram o seguinte, mas ali estava um homem que tinha uma das mãos aleijadas, então algumas das pessoas queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. A lei. Eles perguntaram, é contra a nossa lei curar no sábado? Percebe? Então havia uma lei própria para o sábado, que se permitia ou não fazer algo bom ou ruim. Jesus respondendo, e disse-lhes, qual um dentre vós tiver uma ovelha no sábado cair no buraco, será que vocês não vão fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei, olha aí o contraste, né? Os fariseus disseram, contra a nossa lei curar no sábado, e aí Jesus ele faz agora um paralelo. Portanto, pela nossa lei é permitido ajudar aos sábados. Percebe que a lei a respeito do sábado de Cristo é um, e a lei a respeito do sábado para os judeus era outra, totalmente diferente.
Então Jesus quebrou o sábado, escrito pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18, de maneira nenhuma. Mas ele quebrou leis a respeito do sábado, que a gente vai saber que leis são essas. E a Bíblia diz que aquele homem estendeu a mão e sarou, e ficou que nem a outra mão. Jesus escolheu o sábado para realizar os principais milagres, porque ele queria ensinar para cada um de nós e para aquela nação legalista o verdadeiro sentido do sábado, a expulsão do demônio, a cura de um homem com a mão mirrada, esse aqui acabamos de ver, vamos ver uma outra cura, que é a cura do paralítico de Betesda, que já a gente vai saber um pouco sobre isso. Então, os 7 principais milagres que Jesus escolheu no sábado, para ensinar para aquelas pessoas. Marcos 1:32 diz que essa ideia de que curar o sábado, de ajudar o sábado, era algo tão ruim, que as pessoas esperavam o sábado passar para trazer os enfermos até Jesus. Porque as tradições orais judaicas diziam que certas doenças não se curavam no sábado. Ou seja, essas leis, essas tradições contrariando a lei de Deus. Olha o contraste. É por isso, meus amigos, que para eles ajudar uma ovelha não era pecado. Se uma ovelha deles caísse no buraco, eles tiravam a ovelha daquela buraco. Se um boi caísse, também eles tiravam. Já o homem, para eles, era pecado. Como é incoerente a lei feita por esses homens e a lei feita por Deus, que Jesus mostrou a importância. Meus amigos, sábado é um dia de esperança. Sábado é um dia para renovar as baterias espirituais. Meus amados, vamos para João 5, do 1 ao 18, fala do milagre que o Senhor fez a um homem. Lembra daquele texto que eu falei no início? Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Que tipo de trabalho Jesus fazia que não era pecado no sábado? Esse é o contexto daquele texto lá de João 5,18. Jesus estava ali numa festa e ele viu um homem que há 38 anos, acompanha aí na sua Bíblia, João 5, do 1 ao 18, há 38 anos ele vivia paralítico, né? Ele vivia sem esperança de ser curado. Mas acreditava-se que ali naquele tanque de Betesda, quando os anjos tocavam aquelas águas, estou contextualizando, tá? Aquele que primeiro corresse seria curado. E esse homem, há 38 anos, depositou toda a sua esperança em um tanque, em uma lenda, em um presságio, em uma simpatia. E todos os seus planos foi frustrado. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e teve compaixão. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e diz: amigo, toma teu leito e anda. E era um sábado. Isso foi extraordinário. Foi um milagre tremendo. Versículo 10 de João 5. Por isso os líderes judaicos acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: você não pode trabalhar o sábado. Ora, aquele homem não estava trabalhando no sábado. Não é permitido pela lei carregar esta esteira. Que lei é esta? Porque a lei que Deus escreveu com seus dedos, Êxodo 31:18, não diz que não pode carregar esteira, diz que não pode trabalhar. Mas que tipo de trabalho é esse que a lei diz? Percebe que a lei judaica contraria a lei de Deus? Jesus falou certa vez que eles transgridem a lei de Deus com as vossas tradições. O texto diz: com isso todos os líderes ficaram ainda mais desejosos de matar Jesus, porque além de desobedecer a leis a respeito do sábado, ele havia falado que Deus era seu pai, fazendo-se desse modo igual a Deus. Então percebe que as leis, as tradições orais eram contrárias à lei a qual Jesus defendia, que era a lei do pai. E quais eram essas tradições orais? Havia 612 regras de como guardar o sábado. Dessas 612, 39 regras de proibição dos trabalhos agrícolas no sábado. Não podia arar, não podia semear, não podia cozer, não podia tosquiar, não podia lavar, tingir. Nada disso podia. Por isso que o Senhor falou que estes homens, eles invalidavam o mandamento de Deus com as tradições dele. Essas tradições é chamada tradições orais. Amigos, depois nós vamos estudar, vou fazer um segundo vídeo falando sobre o que se deve ou não fazer no sábado. Mas essas eram as proibições. O sábado se tornava mais um fardo do que uma bênção. O sábado perdeu a essência dele, porque estes homens criaram leis e tradições contrárias
a lei de Deus. Olha o que diz o texto. Então Jesus disse aos fariseus e mestres da lei: eu tenho uma pergunta para vocês. É correto fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? É, por consequência, lícito fazer bem o sábado. Então nós já temos aí uma ideia do que se pode ou não fazer no sábado. O bem, mas eu devo esperar o sábado chegar para fazer o bem? De maneira nenhuma. Você deve fazer, eu devo fazer, nós devemos fazer o sábado todos os dias. Mas quando ele fala aqui, no contexto, é o trabalho missionário. Mesmo que esse trabalho envolva o quê? Um esforço, envolva um pesar, mas se o objetivo dele é de salvar a vida, deve ser feito sim. Por exemplo, se você vai visitar uma pessoa e ela está enferma, arrume a casa dela no sábado. Lave as roupas dela. Isso é lícito se fazer, porque é um trabalho em prol do bem. Não é um trabalho que envolve a questão financeira. Percebe a diferença? É isso que Jesus falou. Cuidado com as tradições. Cuidado com doutrinas de homens que tentem validar os mandamentos de Deus. Marcos 7, do 7 ao 9. Amigos, o sábado ele é um dia especial de adoração, é um dia de comunhão, é um dia de ação missionária, é um dia de levar esperança aos desesperados. Percebe? Algumas pessoas me fazem pergunta a respeito do sábado, tá certo? Um dos textos que me mostram é Colossenses 2, do 16 ao 17. Paulo diz o seguinte: portanto, não permita que ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração de luas novas, dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Então, muitos pegam esse texto de Colossenses e dizem que o sábado é apenas uma sombra. O que vale agora é Cristo. Amigos, perceba que esse texto aqui está falando de sábados, mas esse sábados aqui está relacionado ao quê? Olha o contexto. Festas religiosas. Que festas religiosas é essa? Que sábados é esse? Percebe que esse sábado aqui não é o sábado do sétimo dia, eram festas religiosas que era comemorada em Israel. Havia 12 festas, também chamadas de sábados. Perdão, havia 7 sábados ou 7 festas que também eram feriados. Todas essas festas religiosas, Páscoa, pães asmos, primícias, trombetas, expiação, tabernáculo, Pentecostes, todas elas apontavam para Jesus na cruz. Por isso que Paulo diz que essas festas eram sombras, mas o sábado do sétimo dia apontava para a criação. Há uma diferença entre os sábados cerimoniais, que eram essas 7 festas anuais, e também os sábados do sétimo dia. Podemos fazer um paralelo entre o sábado semanal e o sábado cerimonial. Olha que coisa interessante. Levítico 23, 38, Deus pede para guardar estes sábados cerimoniais, além dos meus sábados. Então, há uma diferença de sábados. Então, os sábados cerimoniais, de acordo com esse paralelo aqui que está diante de você, eram guardados 50, os sábados cerimoniais eram guardados 7 vezes, né, durante o ano. Já os sábados semanais eram guardados 52 vezes, uma vez por semana. Certo? Então, o sábado do sétimo dia foi criado antes do pecado. Já o sábado cerimonial foi criado depois do pecado. Percebe, então, a diferença do meu sábado e os vossos sábados? O meu sábado, quando Deus fala, se refere ao sétimo dia. Os vossos sábados são as festas cerimoniais. Perfeito, meus amigos? Então, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Está disposto a você a viver o sábado, a fazer desse dia um dia missionário, um dia para resgatar almas, um dia para pregar o evangelho, um dia para fazer o bem? Deus tem um chamado para você. Vamos resumir o que nós estudamos. Havia as leis sabáticas, que eram aquelas 612 leis, conhecida como tradição oral. Havia os sábados cerimoniais, que foram gravados na cruz, e havia o sábado, o sétimo dia criado por Deus. Que o Senhor te abençoe e que a graça de Deus lhe faça descansar nesse dia, em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.